Olá, olá, salve, salve! Estou aqui diretamente da famosa selva pixelada dos mais toscos efeitos especiais para trazer até você uma análise psicológica do filme Mowgli. Na cena inicial, o menino lobo aparece fugindo e saltitando feito um sapo enquanto uma enorme pantera negra o persegue, o símbolo da cultura dos animais e sabedoria da selva. Mas Bagheera não o está caçando, o está ensinando. Sim, ela é a detentora de todos os conhecimentos, leis e regras sociais de sobrevivência na selva. Enfim, é a mentora do menino lobo. Mowgli se revela um lobinho dedicado, apesar das diferenças óbvias em comparação aos outros filhotes. O desejo de se tornar igual a eles funciona como combustível para os seus esforços em agradar o distante pai lupino, Akela, o macho alfa da alcateia. Até então, tudo estava em relativa harmonia, tanto na natureza externa, ou seja, na floresta, como também na natureza interna, ou seja, na vida de Mowgli. Mas a escassez de água, que surge para simbolizar o início de uma crise, tanto social quanto psicológica, desperta o monstro adormecido, o tigre Shere Khan, que desdenha a Pedra da Paz e ameaça destruir Mowgli e a alcateia que o abriga. O monstro representa a sede de vingança e o ódio, e também toda a hostilidade que existe em um ambiente selvagem. Neste sentido, o tigre introduz um doloroso princípio de realidade para o menino lobo, a noção de que ele não pertencia àquele lugar e que aquele lugar poderia matá-lo. Mowgli então descobre que ele não estava apenas sendo ameaçado, como sua simples presença também tornava-se ameaçadora para a harmonia daquele lugar. O filhote de homem descobre a si próprio como um risco e decide se afastar da alcateia para protegê-la, mesmo contra os apelos emocionais da mãe loba Raksha. Esta é a primeira vez que o menino resiste aos apelos da mãe e toma uma decisão por si próprio, para proteger seus pais lupinos e toda a alcateia. E isso nos mostra que, neste ponto, Mowgli passa a viver seu Édipo, quando, numa atitude onipotente típica desta idade, se lança aos perigos desconhecidos mata adentro. A pantera o segue de perto e o conduz para longe. Neste momento, Bagheera assume a condição de superego, ou seja, o menino já entendeu todas as regras da selva e já as possui dentro de si. E enquanto se afasta da sua alcateia, como era de se imaginar, a recém-formada personalidade do menino lobo entra em conflito. A pulsão mais destrutiva do inconsciente, numa tentativa de aniquilar o ego frágil, confronta-se com o superego que o permitiu escapar. Aqui falo da cena em que o Shere Khan e Bagheera lutam, enquanto Mowgli escapa por pouco no lombo de um bisão. Vale dizer que montar nas costas de um bisão é o símbolo de crescimento espiritual de alguém que foi capaz de domar os próprios instintos mais terríveis. Quando Mowgli se vê absolutamente sozinho e perdido, ou seja, no auge da crise, ele tem o encontro com a terrível serpente Kaa, uma medusa que o seduz e o petrifica com revelações de um oráculo traiçoeiro e hipnótico. Kaa aparece para simbolizar os aspectos doentios do inconsciente do menino lobo e as memórias reprimidas dele, referentes ao trauma gerado pelo ataque do tigre que matou seu pai e que por pouco quase matou a ele próprio. Mas, ainda que tenha vivido longe do convívio com outras pessoas, o filhote de homem aprendeu o suficiente com a educação dos lobos e com Bagheera, e seu ego frágil sobrevive. E é então que o urso Baloo aparece. Ele também é um símbolo do inconsciente do menino, mas falamos agora de uma dimensão saudável deste inconsciente. Afinal, é justamente o urso quem salva Mowgli do abraço mortal da serpente e de suas revelações insuportáveis. Porém, isto tem um preço. Agora, consciente de seu passado humano, Mowgli entra em dívida com as vontades do urso trapaceiro. E então, o próprio Mowgli passa a trapacear. Ele decide utilizar as ferramentas humanas para buscar o mel,
a fim de quitar a sua dívida, mesmo sabendo que isto ia contra as regras da selva. Uma vez que a dívida com o inconsciente Baloo foi paga, e Mowgli perde boa parte da inocência infantil, o menino decide aceitar o acordo de continuar a desenvolver suas habilidades humanas em parceria com o urso oportunista. Isto simboliza que o menino acaba de encontrar a resolução de seu complexo de Édipo e estabelece um acordo entre id e ego. Meu, do que esse cara tá falando? Um acordo ainda juvenil, nada rígido quanto às leis da selva e bastante contrário às imposições do superego representado por Bagheera e todas as suas preocupações obsessivas. E assim como outrora descobriu no tigre inimigo o princípio da realidade, agora Mowgli descobre no amigo urso o princípio do prazer, simbolizado na cena em que ambos descem o rio cantando e se divertindo despreocupados. Necessário, somente o necessário. Porém, a preocupação logo é recolocada em cena com o retorno de Bagheera, ou seja, com o retorno das exigências do superego. Bagheera percebe as intenções egoístas do urso e coloca um fim nelas, ao revelar para Baloo que aquela, o pai lobo, também havia sido assassinado pelo mesmo agressor do pai humano, o terrível tigre de Bengala, Shere Khan. Neste momento, a pantera e o urso, o id e o superego, selam um pacto silencioso e não revelam o trágico acontecimento ao garoto. Quando o id, ou seja, o urso, tenta poupar Mowgli da triste notícia e percebe que seria melhor afastar-se dele e mandá-lo para a aldeia dos homens, ou seja, deixar que Mowgli esquecesse e recalcasse tudo o que viveu na selva, o ego do menino então se revolta e os macacos da floresta se revoltam junto, surgem das árvores e o sequestram para o seu reino. Os macacos ladrões, desde o início, representam a tendência do menino selvagem a alcançar a sua condição humana e de se reaproximar da sua cultura. De frente para o orangotango gigante, o Rei Louie, o filhote de homem se depara com a imagem de sua origem ancestral. Um símio ganancioso que tenta convencê-lo a entregar a flor vermelha, o fogo, que neste trecho simboliza não só o poder, mas também toda a capacidade intelectual humana. O menino lobo decide não vender a sua alma selvagem, não cede aos apelos do orangotango e eis que as vozes do id e superego retornam da exaustiva subida. Agora aliados, a pantera e o urso se unem para proteger o ego de Mowgli. Mas o tirânico rei dos macacos, o elo com seu passado humano, consegue revelar ao menino aquilo que os amigos tentaram esconder. Logo depois, o Rei Louie acaba enterrado nos escombros da própria ganância. Vale dizer que o orangotango ganancioso reaparece das cinzas nos créditos finais. Será este um recado da Disney de que a ganância se esconde e sempre acaba sobrevivendo? Comentários à parte. Depois de descobrir sobre a morte do pai lobo, o menino toma então sua postura de homem, pega para si a ideia do Rei Louie, avança até a aldeia das pessoas e rouba a terrível flor vermelha, que neste ponto aparece como símbolo da ira. E daquelas pequeninas sementes acesas que escapam e caem ao chão, um imenso incêndio, um terrível clarão se acende e revela-se às costas do seu causador. Justo quando o incendiário Mowgli, ardendo em brasas, estava a um passo de vingar a morte de seu pai, homem, e o pai, lobo, com o mesmo fogo que já cegaram o olho daquele inimigo implacável. Mas Shere Khan, ferrenho adepto da lei de Talião, que tanto desejava o confronto com o filhote de homem, e assim se vingar pelo velho olho esbranquiçado, exagerou e, na frente de todos, zombou da integridade de Mowgli, de sua natureza benevolente, e duvidou que algum daqueles animais fosse ainda amigo dele, depois do incêndio tipicamente humano que causara. O filhote de homem, já crescido, resolve então mostrar ao seu inimigo o que é e do que é feita a liberdade humana, e mesmo contrariando seus instintos, colocando a própria vida em risco,
arremessa a tocha com a flor vermelha para se apagar na água que flui sobre a perfurada Pedra da Paz. Neste ato, o tigre foi vencido, e o restante é apenas ação para os nossos olhos. A queda de Shere Khan no fogo representa a purificação do mal no coração do menino lobo, marcada por uma cicatriz em forma de cruz sobre o peito. Mowgli então atinge o status de um mártir, e os elefantes, que representam a dimensão do sagrado, reaparecem em agradecimento por ele ter salvo seu filhote do abismo. Desviam o fluxo do rio e apagam os incêndios na floresta e na vida emocional do menino lobo. A crise social e psicológica cessam e a ordem é restabelecida na selva. Enfim, Mowgli encontra o seu lugar de destaque entre o reino dos animais. Porém, ele próprio permanece vivendo de forma autêntica a sua plena condição humana, harmonizado com a natureza interna e externa, demonstrando um sublime respeito pela vida e todas as suas formas e manifestações. Mowgli passa a ser plenamente aceito em suas diferenças diante dos outros, e assim o menino homem-lobo torna-se um líder, um sábio, um alfa, um mentor, pronto para ensinar aos pequenos com seu jeito todo próprio a famosa lei da selva. A força da alcateia é o lobo e a força do lobo é a alcateia. Se com essa análise você encontrou um pequeno Mowgli perdido dentro de si, lembre-se de retomar o cuidado íntimo com a Mãe Natureza. Tire alguns dias e vá até o ambiente natural. Harmonize-se com as árvores e animais. Sinta na pele os raios solares e a importância de pisar descalço na terra. Permita-se um banho de chuva, experimente a doçura do mel e cante. Um grande abraço, até o próximo filme e seja feliz.